Pois é, pessoal, tá começando mais um episódio do Aula na TV e hoje a gente separou melhores aulas, as melhores dicas, você não pode perder. Então fica ligado com a gente, porque tá no ar o Aula na TV. E como você já sabe, o nosso programa é cheio de quadros e dentre os quadros a gente também reserva um espacinho para cuidar da saúde. Se liga aí, porque tá na hora do Minuto Covid. Você sabe como se proteger do coronavírus? Lave as mãos. Toda vez que sair de casa, esteja com máscara. Mantenha o distanciamento físico de 2 metros. Limpe os objetos que são tocados com frequência. Não toque seu nariz, boca e olhos. Evite aglomerações. Fique em casa. Cubra sua tosse e espirros. Agora você já sabe como se proteger. Proteja-se contra o coronavírus. Cuide de você e de quem você ama. Ajude a salvar vidas. Pois é, galera, e depois dessa dica de saúde, chegou a hora da gente concentrar um pouquinho, porque tem dica boa pra você. Chegou a hora do nosso quadro Top Dicas. Fala, Rafa! Salve aí, galera! Antes de mais nada, não resista a essa aula e acesse o material aqui no QR Code. Pessoal, resistor ou resistência? Uma pergunta que vem sendo feita há muito tempo, né? Dou aula há mais de 10 anos e fico escutando isso. Tonho, o que é resistor? O que é resistência? É resistor ou resistência? Deixa eu falar com você então. Sabe o seu aquecedor elétrico, o seu chuveiro elétrico, a sua chapinha de cabelo ou até mesmo a sua lâmpada incandescente? O que esses aparelhos têm em comum? Todos eles são resistores. O que é esse resistor? Resistor são aparelhos que vão transformar energia elétrica em calor. Ou seja, eles vão estar transformando energia elétrica em calor por um efeito chamado de efeito Joule. E a lâmpada incandescente faz isso. A lâmpada incandescente faz isso. Ela emite luz, só que apenas 5% dela é luz. O resto, 95%, é dissipado em calor. Então, eu classifico ela como um resistor, como um aparelho que vai transformar energia elétrica em calor por efeito Joule. Tá, mas o que faz esse calor? A tal da resistência. E o que é essa resistência? A resistência é uma característica do material em se opor à passagem de carga. No nosso caso aqui, a oposição à passagem de corrente elétrica. E aonde está essa resistência? Tem aqui um filamento de tungstênio, que é um fiozinho, tá? Só que esse fio, ele se opõe à passagem de carga. A carga que vai passando ali, ela vai atritando, né? Tá aqui os elétrons passando ali e eles estão se atritando e vão gerando o quê? Calor. E isso é a resistência. Tonho, a resistência depende do quê? Galera, a resistência vai depender do material. Cada material vai ter uma resistência. Note que eu falei que esse filamento é um filamento de tungstênio, um material de altíssima resistividade. Ou seja, esse rodinho, ó, a resistência, ela depende do material, que tem a ver com a sua resistividade lá. O nosso querido Rô depende do comprimento desse material. Ou seja, esse fiozinho, quanto maior ele for, maior vai ser sua resistência. E depende da sua área de secção reta, ou seja, da sua área de secção transversal. Quanto maior for essa área, menor é a resistência. Isso aqui é a segunda lei de Ohm, no qual a gente acha a resistência de um material a partir
da sua e do seu material. Galera, não esqueça, tem outra maneira de a gente achar essa resistência? Tem sim. Eu posso procurar a resistência de um material através da sua DDP e a sua corrente elétrica. Eu falo que a resistência é a DDP dividido pela corrente elétrica. Amigos, a unidade de resistência no sistema internacional é o ohm. A unidade de resistência no sistema internacional é ohm, em homenagem a Simon Ohm. Gente, uma coisa que é muito comum os alunos se enganarem, mas você não vai se enganar. A gente fala, isso aqui é a primeira lei de Ohm? Muita gente fala que isso aqui é a primeira lei de Ohm. Você não vai cair nesse. Isso aqui não expressa a primeira lei de Ohm. Isso aqui é válido para todo e qualquer tipo de resistor. Como assim, Tony? Quando eu estou falando da primeira lei de Ohm, eu falo de um tipo especial de resistor. Um resistor no qual a gente vai ter um valor constante. Ou seja, a sua resistência para uma temperatura, ela é constante. São chamados de resistores ômicos. Então anota aí, todo resistor que é ômico, ele vai possuir um valor constante. E isso aqui vale para resistores ômicos. E se eu garantir para você que essa resistência é constante, sim, é a primeira lei de Ohm. Mas se eu não falar para você que a resistência é constante, isso não remete à primeira lei de Ohm. Então eu posso falar que isso aqui vale para todo e qualquer tipo de resistor. Os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Pessoal, então não esqueça, resistor é o aparelho, tá, que transforma energia elétrica em calor. Resistência se opõe à passagem de carga. Lembra que o atrito ali da carga é que causa esse aquecimento, transformando energia elétrica em calor por um negócio chamado de efeito Joule. Não esqueça também, essa resistência depende do material da sua área de secção reta. Não deixe de se confundir e lembre-se, isso aqui não é a primeira lei de Ohm. Para ser a primeira lei de Ohm, esse R tem que ser constante. Deixo para vocês um grande abraço e bons estudos. Tchau, pessoal! Pois é, pessoal, vamos dar sequência ao nosso programa. Aliás, você que está assistindo aí, o teu professor é gente boa? Tu acha que teu professor pode vir aqui e dar uma aula pra gente? Manda ele escrever pra gente, ou então indica seu professor, a gente entra em contato com ele. Quem sabe ele pode estar aqui, porque a gente convida gente de fora da UFSC para dar a sua contribuição, para gravar a sua aula e dar o recado aí para os seus alunos. Bom, chegou a hora do Aula na TV Convida. Vamos lá! Fala, Rafa, tudo certo? E aí, trouxe hoje para a aula um tema muito relevante, que é o espaço rural brasileiro. Por que estudar esse assunto? Bom, é um assunto, primeiro, importante para a geografia. Está presente em várias provas, concursos, no Enem. Importante para a geografia porque você passa a entender melhor as características de ocupação do território brasileiro. E importante para você, porque te leva a refletir sobre aquilo que você vê no seu cotidiano, quando você vai no supermercado, quando você vai, a gente chama quitanda, onde eu morava, aqui em Florianópolis tem o Direto do Campo, que é onde você tem esses produtos oriundos da agricultura e da pecuária, e ali você passa a refletir melhor, né? Pô, de onde vêm esses produtos? Tendo esse conhecimento. Então é uma breve introdução desse tema, e para entender esse tema, vamos levar em consideração algumas características do Brasil. Primeira dessas características, a dimensão do território. A extensão do território brasileiro diversifica os solos, diversifica os climas. Como assim, André? Diversifica os climas pela extensão norte-sul. Climas mais quentes, mais úmidos, climas mais secos, clima semiúmido, clima frio. São culturas agrícolas diferentes, são possibilidades de ocupação do solo diferente. Outra característica importante é sobre o uso do espaço, marcado não só pela diversidade de produção, mas também pelos interesses que se tem sobre o solo. Interesses de grandes grupos econômicos, latifundiários, de populações nativas como os indígenas, populações históricas como quilombolas, como caiçaras,
pequenos produtores rurais e até mesmo, né, terras devolutas que ainda não foram regulamentadas no Brasil e que geram interesse sobre a ocupação daquelas áreas no campo, no meio rural. E o destaque do Brasil, essa característica é muito importante, quando você está diante de algumas produções, você percebe que tem uma diferença de qualidade na fruta que você compra, no legume que você consome e por aí vai. E é justamente essa diferença voltada para quê? Para atender o mercado. E o Brasil, boa parte do que produz, vai produzir para exportação. Um destaque do território brasileiro, da ocupação do meio rural, é o seu produto voltado para o mercado externo, com grande produção de café, laranja, soja, cana e carnes em geral, aves, suínos, frangos, para exportação. Isso é uma característica importante do Brasil. Entender esse tema é importante, mas você precisa dominar alguns conceitos. Você conhece a organização do espaço? Como se organiza? Você saberia, né, interpretar esses conceitos que aparecem aqui no quadro, como agricultura, pecuária, intensivo e extensivo? Então vamos lá, né? Entender o meio rural é você compreender a partir desses conceitos a dinâmica do campo. Então, rapidamente aqui, a organização da produção agropecuária pressupõe organização de produção, sistemas que são voltados para a produção agrícola, quando são voltados para o manejo do solo, o cultivo das plantas, ou voltados para a pecuária, quando são voltados para a criação de animais, aves, suínos, bovinos. E quando nós pensamos na organização de produção da agricultura e da pecuária, nós trabalhamos com dois outros conceitos importantes, que é o sistema intensivo e o sistema extensivo. Agropecuária pressupõe atividade agrícola e atividade pecuária. Percebam, eu estou falando do espaço rural brasileiro, que se caracteriza por uma produção agropecuária, que diferencia na sua forma de produção entre duas atividades, a agricultura e a pecuária. E essas duas formas de ocupação, elas vão ser de um sistema intensivo e extensivo. Intensivo é quando essa produção agrícola ou pecuária utiliza maquinários de última geração, suprimentos, fertilizantes, sementes, irrigação, né, equipamentos que compõem os maquinários e inovações, por exemplo, como a biotecnologia, climatizações, né, que vão trazer mais produtividade. E o sistema extensivo, que é um sistema de baixo emprego tecnológico, voltado muitas vezes para atender o mercado local, voltado para atender a subsistência, e você consegue perceber a origem dos produtos no mercado, no seu consumo, quando eles são oriundos desses modelos aqui diferenciados, certo? O sistema extensivo, ele está relacionado à produção local de produtos tradicionais da agricultura. O sistema intensivo está relacionado à produção de exportação, que é o que qualifica o Brasil na produção mundial. Perfeito? Fique atento a esse tema legal e importante da geografia. Até a próxima. Pessoal, vamos dar sequência ao nosso programa e esse recadinho especial é para você que não consegue se organizar no seu estudo. Parece que não está rendendo, parece que o estudo não está indo para frente, Rafa. O que eu faço? Separamos aí algumas dicas especiais para você. Chegou a hora do Organize o Seu Estudo. E aí, Rafa? Hoje, como prometido, estou aqui para falar sobre sono. Pode parecer apenas um detalhe, mas noites mal dormidas diminuem a nossa disposição, a nossa atenção, provocam alterações de humor, aumentam o nosso nível de estresse e pioram o desempenho em atividades do dia a dia, como as atividades de estudo. É comum que em períodos atípicos ou de maior angústia como o que estamos passando, o sono seja realmente afetado. Mas existem alguns hábitos que facilitam o ciclo do sono e permitem que esse processo ocorra de uma forma mais tranquila. Para regular o nosso sono, é importante ter um horário para ir se deitar e um horário para levantar, como já conversamos em outro momento. Inicialmente, isso pode mesmo ser difícil, mas se preparar para dormir ajuda. Evite atividades que te deixem muito agitado antes de dormir. Parar o que está fazendo e estabelecer uma sequência de atividades como escovar os dentes,
trocar de roupa, organizar a cama sinalizam para o nosso cérebro que está na hora de relaxar e pode ficar mais fácil pegar no sono em seguida. É recomendável também evitar o uso de telas 1 hora antes de dormir. Além de muitas dessas atividades que realizamos nas telas nos deixarem mais ativos, como é o caso de séries em que a gente quer muito saber o que acontece no final ou no próximo episódio, a luz que é emitida pela tela, ela influencia na produção de melatonina, que é um dos hormônios que regulam o nosso sono. E falando em telas, manter o celular distante pode ser uma boa, por 2 motivos. Além de evitar interrupções durante o sono pela chegada de notificações, essa medida pode te ajudar para acordar. E isso se você usa o despertador no celular, porque você vai precisar levantar da cama para desligá-lo. Se você tem compromisso nesse horário, só não vale desligar o alarme e voltar para a cama. Ao levantar, troque de roupa. Por mais que seja tentador nesse período permanecer de pijama porque você vai ficar em casa, tão importante quanto dormir bem é indicar para o seu corpo os momentos em que ele deve estar desperto, durante o dia. E durante a noite, se você não conseguir pegar no sono, levante, faça algo que te ajude a relaxar e depois volte para a cama. Não adianta ficar rolando, porque isso pode te deixar ainda mais nervoso. Vale lembrar ainda que uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos também auxiliam numa melhor qualidade do nosso sono. Então, tem alguma dessas dicas que você pode adotar na sua rotina para melhorar o seu sono? Até a próxima, Rafa! Olha aí, dando sequência à nossa programação, o que vem agora? Chegou a hora de mais uma aula especial, montada especialmente para você. E agora que você está preparado, a produção vai mostrar para você. Vamos para a nossa próxima aula. Isso mesmo, Rafa. Poesia adoça nossa alma. E por falar em poesia, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho de poesia. Poesia do romantismo, isso mesmo. Vocês sabiam que o romantismo começou... A gente falou na aula passada que o romantismo começou a surgir em 1822, né, por causa daquela febre de nacionalismo e tal. Mas foi em 1836 que surge a primeira obra, a primeira poesia de escritor brasileiro, uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Mas não foi o Gonçalves de Magalhães a pessoa mais famosa dessa geração. O romantismo, ele teve 3 gerações. A primeira geração é chamada geração nacionalista, que tinha como características o nacionalismo, a religiosidade, religião católica, claro, e o indianismo. Então essa primeira geração foi uma geração mais sonhadora, foi uma geração mais, como a gente chama, melzinho com açúcar. Então, se o Gonçalves de Magalhães foi o primeiro autor, foi o Gonçalves Dias o mais famoso. Lembra da canção do exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso mesmo, né? Esse foi o Gonçalves Dias. Aí passa o tempinho, chegamos na segunda geração do romantismo, que é a chamada geração do mal do século, ou geração ultrarromântica, ou geração byroniana, que era baseada em Lord Byron, que foi um escritor lá da Inglaterra, que falava muito sobre a questão da morte, da morbidez, do escuro, né? E os nossos poetas se espelhavam no Lord Byron, que morreu com apenas 36 anos de idade de tuberculose, e eles se inspiravam totalmente, tanto no estilo de vida como na poesia. Sim, gente, eram os poetas jovens, né? A média de idade aí era de 36 anos, eles morriam muito cedo e era muito comum, vamos dizer assim, morrer de tuberculose na época. Então os poemas, eles tratam sobre essa questão mais sombria. A mulher, ela é vista como um ser inatingível. O amor é aquele amor platônico, aquela paixão que era extremamente difícil de acontecer. E quem era o autor mor dessa geração?
Álvares de Azevedo, isso mesmo, Álvares de Azevedo lança Noite na Taverna, né, que foi um conto, aí eu sei que ele é poeta, mas foi um conto, um livro de contos chamado Macário, do conto Macário, em que ele trabalha muito bem aí essas questões. Além de Álvares de Azevedo, nós temos Casimiro de Abreu, que foi poeta da saudade, né, ali dos meus 8 anos. Temos o Fagundes Varela também. Aí passa mais um pouquinho, a gente já está ali por volta de 1870, quase 1880, e nós estamos trabalhando no Brasil a questão histórica dos escravos. A escravidão ela passa a ter um ápice, vamos dizer assim, está muito forte, e os nossos escritores começam a falar sobre isso. Então essa terceira geração, olha que diferença, né? A primeira era bem sonhadora, a segunda já são desses autores que trabalham mais a questão gótica, e a terceira geração já é uma geração mais crítica, que começa a arrumar para a próxima escola que vai vir, que é o realismo. Então essa geração é chamada também de geração condoreira ou geração hugoana, porque tinha como base Victor Hugo lá da França. Nessa geração nós temos como principal autor Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro, Espumas Flutuantes e tantos outros poemas que fazem uma crítica sobre a escravidão no Brasil. Então é isso, gente. O que a gente precisa lembrar da poesia no romantismo? Ela passou por essas 3 fases, e poesia no romantismo não quer dizer, então, sempre melzinho com açúcar, né? Nós temos bastantes crítica, nós temos a questão da morte, nós temos a questão da mulher, que primeiro é vista como numa redoma de vidro, depois ela é vista como uma mulher inatingível, e já em Castro Alves ele começa a trabalhar a sensualidade da mulher. Fechou, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre a prosa, os romances e contos do romantismo. Valeu? Até lá! Pois é, pessoal, vamos dar sequência aí. Eu sei que você está bem empolgado com as nossas aulas, com as nossas dicas. Chegou a hora da gente dar uma paradinha rápida. Aproveita essa paradinha para visitar o nosso Instagram. Dá uma olhada aqui, Aula na TV UFSC. Se você não segue, segue a gente. Deixa lá o seu comentário, deixa a sua opinião, coloca as suas perguntas. Se você tiver dúvidas, manda lá. É só o tempinho de beber uma água rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.